podcast Condomínio de Carne e Osso. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. E se você não assistiu ainda ao primeiro, esse podcast é novo, temos muitas novidades aqui para você. Corre lá e assiste, o link está na descrição desse vídeo. Bom, e hoje, nesse segundo episódio, nós estamos fazendo uma continuação do tema que a gente começou a falar sobre conflitos. Hoje a gente vai falar mais um pouco, entender como a gente pode lidar com esses conflitos. A gente já aprendeu que conflito é normal, que existe em todo lugar, começa dentro de nós, então quanto mais nos condomínios. E hoje a nossa convidada especial novamente, a Valéria Santoro. O papo foi muito legal, então a gente está gravando outros episódios para continuar falando desse assunto. Então, Valéria, bem-vinda, muito obrigada por participar de novo desse episódio. Obrigada, Lidiane. Bom, assunto sobre conflito é o que não falta, né? Nós, como tu dissesse, conflito é normal, tá dentro de nós, tá na relação com o outro, mas o importante, o que a gente quer aqui, né, é mostrar que dá para lidar de uma forma mais tranquila, de uma forma construtiva e que a gente extraia o melhor destes episódios da nossa vida. Sim. E aproveita e fala pra gente, como nesse mundo condominial, que a gente já falou com tantas questões, como lidar com os conflitos de forma construtiva? E isso é possível? Dá sim, ainda bem que dá, né? Já que os conflitos fazem parte da nossa vida, então vamos extrair o melhor destes acontecimentos, né? Mas como é que eu vejo, como é que a gente fala, né? Lidar com os conflitos de forma construtiva? É trazendo estes momentos para o diálogo, é criando espaços para que a gente consiga conversar a respeito dessas divergências, dessas coisas que nos incomodam, dessas situações que precisam ser transformadas, modificadas, aprimoradas, enfim. Então, vendo o conflito como oportunidades de crescimento, de melhoria, de inovação, de construção, de transformação, digamos assim, né? Mas é claro, para que isso aconteça na prática, nós temos que criar essas condições, né? Então, a inovação ela não vai acontecer simplesmente porque temos um conflito, temos uma divergência e potencialmente a partir daí novas ideias podem surgir. Nós temos que estar abertos para escutar essas novas ideias e para que a gente possa gerar o consenso a partir delas. Então, gerar o consenso, e aí eu vou trazer um tema assim dentro dos condomínios que é corriqueiro, né? Que é levar as coisas para votação, imediatamente para votação, né? E eu tenho certeza que tu vês isso, essa é a tua especialidade, a tua área de atuação, é levar os temas, digamos assim, como primeira opção para votar. E o consenso, quando a gente fala isso em construção de consenso, não é votar. Então, quando surge a divergência, quando surge o conflito, levando para um caminho construtivo, que é o do diálogo, que é o de fazer perguntas, que é o do gerar o debate, para ver como é que a gente pode construir novas ideias criativamente, né, soluções criativas, o consenso seria pegar um pouco de todas essas ideias que vão surgindo e ver como é que nós podemos construir uma ideia única, uma solução única, onde todas aquelas pessoas consigam se enxergar, consigam se reconhecer naquela ideia nova que surge, naquela solução para o problema que nós estamos trazendo, para aquela situação que nós estamos trazendo. Nossa, muito bom. Você estava falando sobre criar um espaço, né? Isso. Eu pensei assim, antes da votação, acho que para o síndico seria importante fazer reuniões abertas para falar sobre temas, né? A gente sabe, tem temas mais simples no condomínio, tem temas mais polêmicos, que gastam mais dinheiro, que daí acaba, né, as decisões acabam sendo mais difíceis, menos. Mas acho que fazer algumas reuniões abertas para tratar o tema é isso, né? Abrir espaço para dar ideias e até para as pessoas terem mais oportunidade antes da votação propriamente dita. Isso, Funcionaria, exatamente. né? Funcionaria, acredito que sim, acho que essa é uma ideia excelente. Reuniões só de ideias. Por exemplo, como a gente fala, né, um brainstorm, ou se a gente traduzir, né, uma tempestade de ideias, assim, né? E outra coisa, muito importante, quando a gente está falando dessa reunião, por exemplo, para trazer ideias e para construir consenso, cada um falar da sua ideia e não começar a debater a ideia do outro.
Então, num primeiro momento, cada um traz a sua visão sobre aquilo, a sua ideia. Porque senão, o que acontece? A primeira pessoa vai lá e dá a sua ideia sobre o tema. Vamos construir uma quadra de beach tênis no condomínio. Tá na moda, hein? Tá na moda, né? Já faz desde a pandemia, tá na moda. Pois então, imagino que esse tema deva ter aparecido muito em vários condomínios que tu cuidas, que tu administras, que tu assessoras. Muito bem. Então, vamos construir. Aí, bom, tem gente que vai ser a favor, tem gente que vai ser contra, por diversos motivos, né? A favor e contra. E aí, o que acontece? A primeira pessoa que dá a ideia, seja a favor ou seja contra, que ela larga os seus argumentos, quem vem após fica só debatendo aquela primeira ideia. Porque ele não concorda com a ideia do outro. Exatamente. Ou porque concorda. Então começa, eu acho que a ideia do fulano do beach tênis é maravilhosa, porque vai valorizar muito o nosso condomínio, porque os jovens vão ficar aqui dentro e vão poder aproveitar. A ideia dele é muito boa fazer naquele lugar, assim, assim, assim. Bom, aí vem outro e diz, não, a ideia do fulano eu não concordo, porque naquele lugar vai perder uma parte da quadra poliesportiva, porque ali a gente vai ter que construir. E eu acho totalmente inadequado ele vir trazer essa ideia agora, porque a gente acabou de pagar como é que se diz? Uma chamada extra, né? E agora nós vamos entrar numa outra chamada extra. É muito gasto. Será que essa pessoa não tem noção? Pois acontece. Acabou uma, já quero descansar, não quero outra. Isso aí. Será que essa pessoa não tem noção do que é ficar pagando chamada extra? Porque o meu bolso, ele tem fundo. Se o bolso do outro não tem fundo, né, um saco sem fundo que brota dinheiro, o meu não é. E aí começa a discussão. Então, é importante, e aí, claro que a pessoa que está coordenando a reunião vai ter que ter muita habilidade, mas assim, o importante é focar em cada um trazer a sua ideia e não ficar comentando a ideia do outro que falou antes. Nossa, isso é muito bom, porque daí quando cada um traz a sua ideia, o síndico, o conselho, o corpo diretivo, eles vão captando, como você disse no início, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, dá para juntar, porque eles têm uma visão mais macro da administração, né, do condomínio, de verbas e projetos, e ouvindo cada um, quem sabe pode-se chegar a um denominador comum pegando, e daí quando a pessoa ouvir, nossa, tem um ponto que é meu, o outro, não, isso daí foi a minha sugestão, acho que as pessoas falam, nossa, fui ouvido. Isso, esse é importante. E claro, a pessoa que está coordenando, ela vai anotando, vai, né, para ir compilando as várias ideias, para depois poder fazer pergunta. Aí, numa segunda rodada, já com uma ideia, como tu disseste, assim, a pessoa tem uma visão macro. Então, ela já vai compilando aquela ideia, já vai formando ali, né, um bloco do a favor, um bloco do contra, né, quem aceita, quem não aceita, por que não aceita, vai juntando, vai agrupando, bom, e aí começa a trabalhar em cima dos argumentos. Por que aceita? Começa a fazer perguntas, vai explorando mais, vai aprofundando. Eu entendo que é mais trabalhoso do que simplesmente ter uma ideia e colocar ali já para votação, né? Quem aceita, quem não aceita. Só que, o que eu vejo, né, Lidiane? Quando nós fazemos isso, que é mais simples e é mais rápido, levar uma ideia já pronta direto para votação, as pessoas que votam contra, elas ficam descompromissadas daquela ideia. Né? Elas não se engajam. Não concordo mesmo, então até assim, tomara que não dê certo. Exatamente, né? É isso aí. Tomara que não dê certo, se não dá certo é aquela coisa assim... Você primeiro a falar, tá vendo? Eu falei, né, que eu não concordava. Exatamente, é isso. E aí eu fico assim, eles contra nós, né? Eu sou do time que disse que não ia dar certo. Eu sou do time, eu era contra isso aí. Então, eu sou do time que foi contra. E quem também, se deu certo, acho que quem votou a favor também tem uma tendência de falar, tá vendo? Você podia ter votado a favor. Como é legal, você tá aproveitando agora. Você tá lá jogando todo dia beach tênis. Isso aí. É o pessoal que nunca quer mudar. Né? Fica aquela coisa assim, eu votei a favor, claro, tem um pessoal aqui que nunca quer melhoria para o condomínio. Tem um pessoal aqui que acha que a gente tem que viver como há 20 anos atrás. E aí começam essas separações dentro do condomínio, essas divergências são naturais, mas assim, essa desagregação, né? E esse descompromisso com esse patrimônio que é comum, que o objetivo comum de todos, né, digamos, o que está na base, é a boa convivência dentro do condomínio. E também a manutenção de um patrimônio que é comum a todos. Né? Então, e aí quando começa a haver muito esse distanciamento, acaba se perdendo essa visão de que existe ali
um propósito comum a todos, né? Sim, muito bom. E você acha, então, isso faz toda a diferença, né? Porque o que você acha que é um ponto, assim, muito importante e que faz a diferença para o conflito ser resolvido ou para ele, não, vai virar um litígio, não conseguiu resolver? Isso acho que é um dos pontos, né? Abrir espaço para conversar. Tem mais alguma coisa que você falar? Normalmente é recomendável fazer isso, aquilo, para evitar um litígio. Você fala assim, isso normalmente dá certo. Olha, da minha experiência, o fundamental é abrir o espaço para o diálogo, abrir espaço, algum desejo assim de compor, né? De escutar o outro. Quando a gente está falando em diálogo, e eu não quero entrar em coisas assim muito técnicas, né? Porque não acredito que caiba. Mas falando de uma maneira muito simples, quando a gente está falando em diálogo, a gente está falando em 3 coisas básicas, tá? Que é um espaço para escutar o outro, tá? Então, assim, se eu quero estar em diálogo, eu tenho que abrir espaço interno para escutar outra pessoa. Depois, eu tenho que cuidar a maneira que eu falo. Então, eu tenho que entregar a mensagem de uma forma cuidadosa. E o terceiro elemento eu tenho que ter um espaço dentro de mim para mudar, para Para aceitar. aceitar que pode mudar, né? Que não é só a Porque minha vontade, mas que isso. eu também tenho que ver que pode ser que a minha vontade também não é o melhor. Nem sempre. E eu posso descobrir que te escutando, eu vou ampliar o meu universo e o que eu estava pensando que era a minha vontade, que era o certo, que era o absoluto, talvez não seja. Eu posso aprender contigo. E aí ampliar o que eu pensava, modificar em alguma parte o que eu pensava. Então, tem que ter um espaço interno para a mudança. Isso é diálogo, isso é entrar em diálogo. Então, para o conflito poder ser resolvido, ainda que parcialmente, né? Ou pelo menos minimizado aquela distância entre as pessoas, e esses elementos têm que estar ali, eles têm que estar pairando ali, sabe? E aí o papel de uma terceira pessoa é fundamental para fazer essa aproximação. Porque quando a gente está em conflito e a distância já foi muito grande, eu já disse coisas muito ásperas, eu já escutei coisas muito ásperas, já houve ali um distanciamento, as pessoas dizem assim, eu já tentei de tudo, né? Então já tem essa sensação assim de que já não dá mais. Quando entra um terceiro imparcial, que vai fazer essa facilitação, essa aproximação, isso vai tornando mais palatável o que eu vou escutando. É como se fosse um ensinamento, uma chamada à consciência, né? O que você está falando aqui está me fazendo refletir tantas coisas. Então, a partir do momento que acho que vai sendo colocado isso numa mediação, por exemplo, as pessoas vão caindo as fichas. Mas será mesmo que eu tenho que agir assim? Mas será mesmo que eu não posso escutar? Né? Eu acho que é como se fosse isso. É um ensinamento, lógico. A pessoa tem que estar aberta para ouvir, aberta para aprender, para assumir que pode ser que ela esteja errada. Mas é bem interessante. Então, acho que é o diálogo mesmo que faz você, não, esse conflito com o diálogo vai ser resolvido na maioria das vezes. Agora, se não houver diálogo, você já sabe que praticamente é certeza que vai virar um litígio. Essa É um ponto disposição, fundamental, para né? mim, é um ponto fundamental, da minha experiência, é um ponto fundamental. Isso é algo que te faz assim, não dá, não tem como resolver, é um sinal. Quando você chega num ponto que fala, não, realmente, tem como você saber isso? Você está fazendo uma mediação e você, não, agora isso aqui aconteceu, eu sei que não vai dar mais para resolver. Tem algo, isso acontece? Acontece sim. Tem algumas mediações que elas vão se desenrolando e claro que assim, quando inicia a mediação, a maioria das pessoas não está aberta para o diálogo, né? É bastante comum que elas cheguem dizendo assim, não tem acordo, né? Não, eu nem queria conversar, está muito difícil a conversa. Isso é normal, é compreensível. E que aí, com o passar do tempo, isso vai amenizando, elas começam a escutar melhor, elas começam também a falar. Baixar a guarda, né? Isso, exatamente. Isso digamos, a média. Mas tem alguns casos em que o tempo vai passando, as conversas vão acontecendo, e mesmo assim, talvez, às vezes tem tanta emoção ali, tem tanta história passada, tem tanta
expectativa, talvez, às vezes até coisas irreais, né, em cima, carregada ali, que, que chega realmente num ponto que a gente vê que não vai, né? Não vai evoluir aquela Tem alguns conversa, sinais que você fala, sabe? não vai Que conseguir. não vai evoluir. E assim, as pessoas às vezes ficam muito fixas na posição. Eu quero, enfim, eu quero o apartamento é meu, quando eu tô falando de coisas de família, por exemplo, eu quero aquele apartamento. E aí a gente vai conversando, mas por que aquele apartamento? O que que significa? Não poderia ser outro bem, né? Ou é necessário dividir porque pertence aos dois, e aí tu vai fazer o que tu quiseres com o dinheiro, porque isso tudo já veio, né? Então a gente só tá conversando sobre o que foi trazido. Sim. O mediador não é um personagem ali para dar ideias, para dar sugestões, nada disso. Mas eu vou conversando sobre as ideias trazidas para entender. Fazer as pessoas pensarem, né? Exatamente, para propiciar a reflexão e a conversa sobre aquilo, né? E a pessoa está fixa naquela posição. Não, eu quero isso porque eu quero isso e tem que ser isso. E esse pensamento vai se mantendo, apesar da provocação à reflexão. Aí chega num ponto que tu vê, bom, então, Agora isso não infelizmente, vai. não vai andar. Tá. Agora, falando de algo positivo, você já me contou sobre uma experiência de mediação que você teve em um condomínio. Conta aqui um pouquinho pra gente como que foi isso. Sim, foi uma experiência marcante, né, na minha carreira, uma experiência num condomínio que eu e mais 2 mediadoras, nós fomos contratadas para fazer uma mediação comunitária, condominial, por uma empresa que realocou 17 famílias do seu lugar de origem para um condomínio que foi construído de casas. Casas, assim, parede com parede, né? E então essas famílias estavam ali, nunca tinham vivido em condomínio dessa forma. Não sabiam o que era viver em condomínio. Com tanta proximidade, tendo que dividir o espaço, tendo que construir regras de boa convivência, o pátio comum, uma série de coisas, né? E quando nós chegamos lá para iniciar esse trabalho, já tinha uma série de conflitos acontecendo. Então, nós iniciamos desde, assim, do básico mesmo, né? Conversando com elas, o que que significava estar ali. Quais as mudanças que elas tinham sentido, como é que elas estavam se sentindo vivendo ali. E o que que era para elas viver em condomínio, se elas sabiam o que que era um condomínio. Não sabiam, né? Mas assim, o que que elas entendiam Imaginavam, né, isso, seria. o que seria viver assim, né? Então, nós fomos construindo todo um entendimento do que era viver em condomínio, como é que seria, essas regras básicas. Aí construímos junto com elas um regulamento, né, de boa convivência, tudo isso. Fizemos uma primeira assembleia com elas, para que elas começassem a entender que para que aquilo funcionasse, elas iam precisar ter regras. E não era assim, porque no entendimento delas era assim, né? Não, eu tô dentro da minha casa, eu faço o que eu quero. Nossa, mas isso é muito comum. Eu tô aqui, eu faço o que eu quero, daí indo um pouco lá para o juridiquês, é o meu direito constitucional de propriedade, até para quem tem esse conhecimento e tal, e posso fazer o que eu quiser, mas a gente sabe que não é assim. Exato. Então, e aí isso ia desde das coisas mais simples, né? A questão do som alto, TV alta, som alto, cachorro, o tamanho do cachorro, soltar o cachorro na área comum, o carro onde estacionava, assim, mudanças, né, na janela, no telhado, o lixo, onde é que botava o lixo, tirava o lixo, quem é que ia varrer o pátio, eles não tinham nenhum tipo de funcionário, né, então quem faria a limpeza da área comum? Nossa, e como que vocês, curiosidade, como que foi decidido? Cada um fazia durante um dia essa limpeza? Como que foi decidido lá? Eles decidiram que o próprio, aí eles elegeram, assim, um síndico, né, e era 2 anos, e aí cada casa eram 17 casas, então a cada 2 anos trocava e todos tinham que passar por essa função. Tá. E quem estava como síndico ficou responsável por fazer essa Ah, limpeza. tá. Então era tipo um síndico acumulando com zelador, com Isso, gerente, era uma pessoa que faria era tudo, tinha responsável que por cuidar toda a de tudo. organização. É, Tá. e não pagava o condomínio, né, e o condomínio ali era acho que R$ 20 por mês, alguma coisa assim, era algo, né, que eles mesmos decidiram que estava de acordo com o que eles podiam pagar, o que eles achavam que era necessário pagar, que estava de acordo com os gastos que eles teriam
um conjunto, né? E então foi tudo decidido. Mas assim, foi uma construção de entendimento do que era uma convivência em comum e foi fantástico, porque os conflitos que eles estavam tendo diminuíram assim drasticamente. Eles começaram a conseguir conversar, até a fumaça do churrasquinho que eles faziam na frente da sua porta ali incomodava o vizinho do lado. E tudo isso eles conseguiram conversando, entender como é que fazia, como é que eles iam resolver. Então foi uma mudança de ambiente imensa, imensa. Nossa. Eu só, assim, eu penso que a melhoria que nós poderíamos ter feito ali era ter preparado essas pessoas antes delas se mudarem para as casas. Ter esse preparo Para já para evitar evitar. muitos conflitos que, né, poderiam não Isso. acontecer se elas já tivessem mais informação, soubessem como funciona um condomínio. Exatamente. Mas, fora isso, todo o trabalho, todo o entendimento, a transformação que elas tiveram, e isso se manteve, porque depois, por um tempo, eu segui acompanhando o grupo de WhatsApp deles, né? Eles me deixaram ali acompanhando e me faziam algumas perguntas, enfim. E eu vi o jeito que eles conseguiam conversar naquele grupo, as explicações que os síndicos que vieram davam, e o regulamento se manteve, e eles faziam referência ao regulamento. E todos os novos moradores que entravam, porque as casas iam sendo vendidas, enfim, novos moradores, ganhavam uma cópia do regulamento. Então, a transformação foi Nossa. incrível, Lidiane, Que incrível. história, É. muito legal. E mais uma vez, passou muito rápido, né, nosso bate-papo, mas a gente vai ter um outro episódio. Mas te agradeço muito por essa conversa, por esse aprendizado. Acho que a gente pode, assim, de tudo que foi falado, é tanta coisa boa, mas alguns pontos mais importantes que a Valéria comentou com a gente é abrir espaço sempre, né, para ouvir, para dar ideias. Muitas vezes, assim, falando dos condomínios diretamente, antes de levar um assunto delicado para votação, faça reuniões abertas, tire dúvidas, escute a opinião das pessoas, porque quem sabe você síndico, você administrador, consegue captar um pouquinho de cada um e levar uma nova ideia que as pessoas entendam que realmente estão sendo atendidas, né? E achei muito interessante a palavra que você usou agora há pouco, de construção, né? De construir um entendimento, construir uma boa relação. Eu acho que isso é muito importante também de todo mundo ter consciência. Isso, né? perfeito. Muito legal. E assim, dessa forma, só algumas dicas aí que a Valéria nos trouxe hoje de como lidar melhor com os conflitos aí nos condomínios. Muito obrigada, Valéria, mais uma vez. Uma alegria ter você com a gente. Obrigada. E a gente se encontra no próximo episódio também. Nós vamos aí. falar sobre comunicação não violenta, escuta ativa, temas muito interessantes também. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque nós acreditamos aqui que você é o início de tudo, que você é a essência e que se você ficar bem, o seu condomínio vai ficar também. Tchau, até o próximo episódio.